Nesse encontro, iremos tratar sobre modelagem de sistemas elétricos. Bom, agora aplicaremos formalmente a função de transferência na modelagem matemática de circuitos elétricos, incluindo circuitos passivos e circuitos com amplificadores operacionais. Os sistemas mecânicos e eletromecânicos não serão abordados neste curso, ficando para um curso posterior. Temos a tabela abaixo, onde nos informa quais são os elementos que iremos utilizar para realizar a modelagem de sistemas elétricos. Então, iremos utilizar capacitor, resistor e indutor. Quando eu quero calcular uma tensão em função da corrente, eu utilizo essas relações abaixo, aqui abaixo. Quando eu quero calcular uma corrente em função da tensão, eu utilizo essas outras relações. E por fim, quando eu quero calcular a tensão relacionada com a carga elétrica, eu utilizo essas equações abaixo. A impedância num capacitor no domínio S é 1 sobre CS, a impedância do resistor é R, a impedância do indutor é LS. A admitância é o contrário da impedância. Então, a impedância do capacitor, a admitância do capacitor é CS, a admitância do resistor é 1 sobre a resistência, que é igual à condutância, e a admitância do indutor é 1 sobre LS. Nós vamos tratar a parte de modelagem de sistemas elétricos através de exemplos. Esse primeiro exemplo é pedido determine a função de transferência que relacione a tensão do capacitor VC à tensão de entrada VS na figura abaixo. Então, esse problema, eu tenho um circuito elétrico e ele está querendo saber e pedindo qual que é a função de transferência G de S que relaciona a tensão do capacitor em relação à entrada, em relação à tensão de entrada. É isso que a gente vai ter que encontrar. Então vamos utilizando as leis que nós conhecemos, né? Vamos fazer o modelamento desse sistema aqui. Aplicando a lei de Kirchhoff das tensões nessa malha, eu vou ter que V em função do tempo, a tensão de entrada, é igual à tensão no indutor, que é L dI dt, mais a tensão no resistor, que é R vezes a corrente, mais a tensão no capacitor, que é dado por essa integral aqui. Nós temos que o valor da corrente é igual à derivada da carga. Agora eu vou substituir onde tem a corrente em função do tempo. Eu vou substituir a corrente em função do tempo nessa equação aqui. Quando eu faço essa substituição, eu vou ter que L vezes a indutância vezes a derivada segunda da carga, mais R vezes a derivada da carga, mais 1 sobre C vezes a carga, vai ser igual a tensão de entrada. Só que a minha carga, vai ser igual ao capacitor vezes a tensão no capacitor. Então, onde tem a carga, eu vou pegar essa equação aqui e vou substituir nessa outra equação aqui acima. Então, quando eu faço essa substituição, eu vou ter que L
vezes C é igual à derivada segunda da tensão no capacitor mais R vezes C vezes a derivada da tensão no capacitor mais a tensão no capacitor, isso vai ser igual à tensão de entrada. Agora sim, agora nós podemos observar que eu tenho a minha saída, que eu tenho é a tensão no capacitor. E a minha tensão de entrada realmente a minha entrada é a minha tensão de entrada que eu tenho no circuito. Então, agora nós vamos aplicar a transformada de Laplace. Aplicando a transformada de Laplace, nós temos L vezes C, vezes o capacitor, vezes S ao quadrado, vezes VC de S, mais RC, vezes S, vezes VC de S, mais VC de S é igual a R de S. Vamos colocar a tensão do capacitor no domínio de Laplace, ou seja, VC de S em evidência. Colocando isso em evidência, eu vou ter VC de S é igual a LCS ao quadrado mais RCS mais 1, que é igual a tensão de entrada. Nós queremos encontrar a função de transferência, né, que é da saída VC em relação à tensão de entrada, V. Então, eu já consigo fazer isso aqui. Vou passar esse termo aqui para o outro lado da igualdade dividindo. E esse outro termo aqui, que eu coloquei em evidência, vou passar para o outro lado da igualdade dividindo. Então, vai ser VC dividido por V vai ser igual a 1 dividido por LC vezes S ao quadrado mais RCS mais 1. Podemos observar que a função, nós acabamos de calcular a função de transferência aqui. Essa equação me dá a função de transferência solicitada no exercício. Mas eu vou fazer mais uma manipulação algébrica aqui, né? Eu vou pegar o meu numerador e vou dividir o numerador por LC e vou dividir o denominador por LC também. Então, com isso, eu vou ter essa equação aqui. Essa função de transferência eu posso representá-la através de um diagrama de blocos. Então, o diagrama de blocos ele mostra para a gente onde que está a entrada. A minha entrada é a tensão de entrada do meu circuito, a tensão que eu estou alimentando o circuito. Tenho a função de transferência do circuito estudado e a saída VC, que é a tensão no capacitor. Nós vamos repetir o exemplo 1, utilizando a análise de malha e o método da transformada, sem escrever a equação diferencial. Para a gente resolver esse circuito sem utilizar a equação diferencial, nós temos que fazer uma transformação nos elementos e nas variáveis do circuito estudado. Então, primeiro vamos fazer a transformação nos elementos. Eu tenho um indutor. O indutor, a impedância do indutor, L, vai ser LS. A impedância do resistor, R, vai ser R mesmo. E a impedância de um capacitor C vai ser 1 sobre CS. Vamos fazer também vamos transformar também as variáveis. Então, a tensão de entrada é VS, V de S, a corrente é I de S, e a tensão no capacitor é VC de S. Agora sim, agora nós vamos aplicar análise de malha. Então eu tenho que a tensão de entrada vai ser VS, vai ser igual a LS vezes a corrente I de S mais R I de S mais 1 sobre CS vezes a corrente I de S. Vou colocar aqui em evidência o I de S. Então,
V de S é igual a LS mais R mais 1 sobre CS vezes I de S. Retirando o mínimo múltiplo comum aqui, nesse termo, e passando o CS para o outro lado da igualdade, né? Eu vou ter o quê? Eu vou ter que I de S dividido por V de S é igual a CS dividido por LCS ao quadrado mais RCS mais 1. Isso aqui, essa relação da corrente em relação à tensão de entrada, eu vou chamar isso aqui de 1. Né? Eu vou ter que arrumar uma outra equação para eu utilizar, porque o problema está pedindo a função de transferência onde a minha saída é uma tensão no capacitor e a minha entrada é a tensão de entrada do circuito, que é V. Então, nessa relação 1 eu já tenho V, que é a tensão de entrada, mas eu não tenho VC, que é a minha tensão de saída. Então, eu vou ter que arrumar uma equação que relaciona a corrente e a tensão no capacitor. Então, vamos fazer isso agora. Achar essa equação agora. Eu tenho que VC, que a tensão no capacitor, é igual a impedância do capacitor vezes a corrente que circula no capacitor. Então, vai ser 1 sobre CS vezes I de S. Meu I de S vai ser igual a CS vezes VC de S. Vou chamar isso aqui de equação 2. Vou substituir a equação 2 na equação 1. Então, eu vou ter CS vezes VC de S dividido por VS. Isso vai ser igual a CS dividido por LCS ao quadrado mais RCS mais 1. Eu já tenho as variáveis que me interessa é o VC agora, eu já tenho, e o que me interessa também é o V, que é a tensão de entrada. Então, eu já consigo calcular a minha função de transferência aqui. Então, posso simplificar esse CS, eu posso simplificar com esse CS. Então, vai ser VC dividido por V, vai ser 1 dividido por LCS ao quadrado mais RCS mais 1. Então, aqui eu já encontrei a minha função de transferência procurada, mas eu vou manipular mais um pouco essa função de transferência. Então, eu vou dividir o meu numerador por LC e vou dividir o meu denominador também por LC. Então, eu vou ter 1 sobre LC dividido por S ao quadrado mais R dividido por LS mais 1 sobre LC. Essa aqui é a minha função de transferência. Vamos representar essa função de transferência através de um diagrama de blocos, né? Igual nós fizemos anteriormente. Podemos ver essa representação aqui. O último exemplo que iremos tratar nessa aula, eu estou pedindo para determinar a função de transferência VS dividido por VE de S para o circuito abaixo. Né? Então, o que eu procuro é minha função de transferência vai ser igual a tensão de saída em relação à minha tensão de entrada, que é essa tensão aqui.
VE de S desse circuito. Esse circuito aqui é um circuito utilizando amplificador operacional e esse amplificador operacional ele está funcionando na configuração de amplificador não inversor. Quando eu tenho essa configuração de amplificador não inversor, a minha saída em relação à entrada é dada através dessa equação 1. Então, a minha equação 1, que é Vs, que é a saída dividido pela entrada, vai ser igual a Z1 mais Z2 dividido por Z1. Então, falta definir aqui o que é o Z1. Z1 é essa impedância chamada de Z1 aqui, ó, que vai ser o resistor em série com o capacitor. Mas esse capacitor aqui eu vou ter que escrever ele na forma de impedância. Então vai ser C1S. Então o meu Z1, vai ser igual a R1 mais 1 dividido por C1S. Aqui. Agora, e o Z2? Vamos definir o Z2 agora. O Z2 vai ser o C2 em paralelo com o R2. Mas o C2 eu tenho que escrever ele na forma de impedância. Então, C2, esse elemento que vai ser 1 dividido por C2S. Então, vou calcular a impedância do capacitor C2 em paralelo com a impedância ou com o resistor R2. Então, isso aí eu vou ter essa equação aqui. Equação 3. Então, vai ser R2 vezes 1 sobre C2S dividido por R2 mais 1 sobre C2S. Agora, basta substituir a equação 2 e 3 na equação 1. Eu substituindo 2 e 3 na equação 1, eu vou ter aqui a minha tensão de saída dividido pela tensão de entrada, ou seja, a minha função de transferência vai ser igual a toda essa expressão aqui, ó. Eu posso representar essa função de transferência desse amplificador operacional trabalhando na função, na configuração não inversor, através de um diagrama de blocos, que é esse diagrama de blocos aqui, ó, onde eu tenho a entrada do sinal, tenho a saída do meu sistema e tem a função de transferência que retrata qual que é o comportamento desse circuito utilizando o amplificador operacional. Bom, então com isso nós finalizamos essa aula.